Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Uma Prova de Fé, a entrega de Isaque. Na lição de hoje nós veremos que Deus ele quis provar Abraão até os limites, o extremo da sua fé. Nós vamos ver que o patriarca, após passar por experiências dolorosas, como ter que despedir o seu filho primogênito, Ismael, juntamente com a sua mãe Agar, e vê-los sair errantes pelo deserto, apenas com um odre de água e pão, passa-se um tempo e Abraão vai ser surpreendido pela voz de Deus, que vai pedir Isaque em sacrifício. Nós veremos que Deus irá pedir para que Abraão leve o seu filho amado, o seu único filho, o filho da promessa, para a terra de Moriá, e em uma das montanhas que Deus irá designar, ofereça-o em holocausto. E apesar desse duro pedido de Deus, Abraão irá obedecê-lo e esse acontecimento ficará registrado como um dos maiores exemplos de obediência e fé entre os humanos com relação a Deus. E o texto áudio da lição está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2, que diz assim: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma montanha que eu te direi. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Verdade prática. Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. E a palavra-chave da lição é fé. E para nós, a melhor definição de fé é a que encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E os objetivos da lição são mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus, refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão e expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho. E o texto bíblico em classe está lá em Gênesis capítulo 22, verso de 1 ao 11. E eu gostaria de fazer, logo de início, um comentário prévio a respeito do primeiro objetivo da lição, que é mostrar que Abraão teve a sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. Isso é interessante, a forma como foi colocada aqui na lição, né? Abraão teve sua fé provada, mesmo sendo fiel a Deus. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas das vezes, irmãos, nós passamos por provações, por lutas. Aqui eu estou falando para aquele cristão que é fiel, que está andando em comunhão com Deus, está com a sua vida no altar, e muitas das vezes sobrevém uma provação sobre ele. Estou falando para esse irmão e para aqueles que se posicionam em relação a esse irmão, como os amigos de Jó se posicionaram em relação a Jó, como Elifaz, Bildade e Zofar, que tentaram explicar a provação ou a tentação de Jó associando a pecados, dizendo que Jó estava passando por tudo aquilo porque estava em falta com Deus. Nós sabemos que tem toda uma questão da questão da revelação, que ainda naquela época não se tinha,
totalmente de quem era Deus, do mal. A gente sabe disso, eu não vou entrar porque não é o assunto da lição. Mas eu fiz aqui uma comparação citando os amigos de Jó, porque mesmo hoje, muitos se posicionam como eles, esquecendo-se do que as Sagradas Escrituras nos ensinam a respeito da aprovação que sobrevém ao crente fiel, da aprovação que sobrevém ao justo. Porque quando nós lemos Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 12, nós vamos ver que Tiago ali vai falar sobre os benefícios da aprovação. Inclusive, ele diz que o crente fiel que é provado deve sofrer a aprovação com gozo, sabendo que aquilo está lhe trazendo benefícios espirituais. Porque Deus nos prova, irmãos, aqui eu estou falando para o crente fiel, né? E que sofre uma aprovação, e que de repente vem uma aprovação sobre ele. Deus ele nos prova muitas das vezes para que do meio da aprovação ele se manifeste de forma sobrenatural e a gente cresça em conhecimento com relação a Deus, ao Deus que nós servimos. E com isso a nossa fé também ela é acrescida. E com isso nós ganhamos experiências com esse Deus para transmitir a outros. Muitas das vezes Deus nos prova para mostrar quem realmente somos, o nosso caráter como cristão. Muitas das vezes apenas para nos elevar a um nível maior de espiritualidade, de santidade, de comunhão com Ele. Então, a aprovação, quando ela sobrevém ao crente fiel, da parte de Deus, ele deve, como o Tiago fala, ele deve viver isso. É claro, ele passa pelo sofrimento, muitas vezes pela escassez, pela tristeza, passa pela acusação daqueles que se posicionam como os amigos de Jó, mas ele deve se manter firme, fiel, aguardando que Deus irá também tirá-lo, que a aprovação ela não será permanente, porque lhe trará benefícios principalmente espirituais. Então a gente vê que a aprovação não sobrevive, a pessoa não só é aprovada por causa de pecado. Aqui falando mais para aqueles que estão observando, Se você vê seu irmão passando por alguma situação, querido, ore por ele. Se você não sabe, não tem o conhecimento, não sabe o porquê ele está sofrendo aquilo, ou passando por alguma escassez, alguma necessidade, você não tem ciência, então apenas ore, interceda por ele. Mas não julgue, tá bom? Porque, como nós vamos ver, os crentes fiéis, aqueles que são fiéis a Deus, eles também são provados. E aqui no tópico 1 da lição nós temos: Abraão tem a sua fé provada. Sobre o tópico 1, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E como nós sabemos, o nascimento de Isaque foi um milagre. Foi um milagre. Filho de pais idosos, pois quando Isaque nasce, Abraão está com 100 anos e a sua mãe, Sara, está com 90 anos. E além de ser bastante avançada em idade, ainda era uma mulher estéril. A esterilidade, irmãos, ela implica em uma alteração nos órgãos reprodutores e até a ausência deles. A Bíblia não entra nesses detalhes, qual era a questão de Sara, mas até hoje, uma mulher estéril ter filho, mesmo com todo o avanço da ciência, porque hoje ainda se pode ter, dependendo da situação, tem tratamento, mas ainda pode se considerar um milagre. Então, foi um milagre, que a sua mãe tinha 90 anos e ainda era estéril. Então veja a alegria
né? A alegria que Isaac, quando nasceu, deu aos seus pais, né? Aos seus velhos pais. Né? A Abraão e a Sara, ali estava o filho tão querido, tão esperado. Eles esperaram 25 anos, irmãos, 25 anos, né? De espera por um cumprimento de uma promessa, né? 25 anos. Então agora estavam ali desfrutando, né? Desfrutando da promessa, né? E ali estava o filho da promessa que, com base naquilo que Deus havia prometido, seria próspero, né? Aquele filho ali iria crescer, seria próspero, teria filhos, né? Ou seja, daria muitos netos a Abraão, e os filhos de Isaac também teriam muitos filhos, porque Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Isso se cumpriria por meio de Isaac. Então, eles estavam ali, alegres, quem sabe fazendo até planos. Mas o inesperado acontece. Né? O impensado acontece, aquilo que, quem sabe, nunca passou na cabeça de Abraão. Deus um dia se manifesta a ele e pede, né, para que ele lhe dê o seu filho Isaac, né, em sacrifício. É o que nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 22, verso de 1 a 2, quando ele diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 22, verso de 1 a 2. Então veja que Deus ele manda que Abraão ele vá a um lugar chamado Moriá, e que, chegando nesse lugar, em um dos montes que Deus iria indicar, ele deveria subir e lá oferecer o seu filho Isaque em holocausto. A palavra holocausto significa todo queimado. Então, depois que Abraão matasse Isaque, deveria queimar totalmente o seu corpo, até que virasse cinzas. Difícil, né, irmãos? É interessante que nesse lugar, Moriá, foi o local onde Salomão construiu o templo. Local em que o rei Salomão construiu o templo. É nesse lugar também que está construído o Domo da Rocha, ou a Cúpula da Rocha. E também, de acordo à tradição judaica, né, o estudo de alguns rabinos, é nesse lugar que está a pedra fundamental da terra. E dizem aí que foi o local onde Deus iniciou a criação. Bom, agora sobre a expressão único filho. Há quem argumente, com base no grego e outras versões antigas, que o termo único filho esteja referindo-se a valor, e é mais bem traduzido aqui como seu filho preferido. Mas a melhor compreensão seria a que conclui que, uma vez que Ismael foi expulso e a descendência de Abraão será contada em Isaque, o filho da promessa, o Senhor designa a Isaque como filho único. E aqui chegamos no subtópico 2 da lição. Abraão obedece sem questionar. Como nós vamos ver, Abraão ele obedece demonstrando ser um homem de profunda fé. Não estava entendendo nada, mas com base nas experiências que ele já tinha tido com esse Deus,
ele obedece, né? Sem questionar. Ele acorda pela manhã, levanta-se pela manhã, de madrugada, né? Bem de madrugada. E ali vai, prepara o jumento, né? O seu animal, o animal de carga. Chama 2 de seus servos. Chama o seu filho. Eu acredito que aí foi a parte mais dolorosa para ele, né? Ir lá chamar o filho, sabendo que ali possivelmente seria, né, o seu último dia de vida, enfim. Então vai lá chamar o seu filho, racha a lenha para o holocausto e segue, né, em viagem para o lugar que Deus havia indicado. Para o lugar que Deus havia indicado. De acordo com os estudiosos, entre Berseba e o Moriá, havia aí uma distância de 70 a 80 quilômetros. Ou seja, uma viagem que a pé daria aí os 3 dias, como o texto mesmo indica. 3 dias de viagem que, mesmo sem compreender, Abraão caminhava, né, para o Moriá. E assim é conosco, né, queridos? Às vezes olhamos, está se passando o tempo, há uma promessa de Deus em relação a nós, parece que não vai se cumprir, fazemos, realizamos, mas parece que não há o reconhecimento, aquilo parece que não vai se cumprir. Às vezes Deus promete um filho, porque muitas das vezes acontece isso, né? Deus promete um filho, principalmente a casais que não têm filho. A esposa concebe, no meio da gestação, perde o filho, a tristeza vem, a confusão na mente vem, porque a gente fica confuso, mas nós, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à confusão da mente, no sentido de não estar compreendendo o que está acontecendo, nós devemos permanecer no caminho para o Moriá. Permaneça. Permaneça indo para o Moriá entregar o seu Isaac. Permaneça. Porque Deus, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Bom, e aí continuando aqui, nós vamos ver que no caminho da fé trilhado por Abraão, havia uma estreita comunhão com Deus. Ele cria piamente em tudo quanto Deus lhe dizia e prometia. Não duvidava nunca da fidelidade de Deus. Por isso, a obediência era um elemento que, entrelaçado com a fé, se constitui no exemplo para a vida cristã. E aqui chegamos no subtópico 3 da lição, que diz: Abraão não era perfeito. E é claro, Abraão não era perfeito porque Abraão era um ser humano como eu e você, sujeito aos mesmos erros, às mesmas paixões. E o maravilhoso das Sagradas Escrituras, irmãos, é que ela pega esses homens, mesmo colocando esses homens na galeria dos heróis da fé, como está lá em Hebreus capítulo 11, ela não esconde os seus erros, as suas precipitações, os seus medos. A Bíblia ela não esconde, mostrando que eles eram homens frágeis como nós. E com isso, ela também nos mostra que, da mesma forma como eles, sendo seres humanos frágeis, puderam ser exemplos, como são, exemplos de obediência e fé, nós também podemos. E nós temos algo que eles não tiveram, o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que é quem nos capacita, que é quem nos dá força a ouvir a voz de Deus e obedecer.
Claro que isso quando também nós estamos dispostos, né? Quando nós nos sujeitamos, né, à ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas voltando aqui para Abraão, Abraão ele não era perfeito, é verdade. Era um ser humano como nós, sujeito a cometer os mesmos erros que nós. Mas mesmo tendo falhado algumas vezes, como nós já conhecemos aí a jornada de Abraão, e mesmo ele tendo falhado algumas vezes, tomando decisões precipitadas, ao longo da jornada com Deus, o Senhor conhecia o coração de Abraão. O Senhor conhecia o coração de Abraão. E nós vamos ver que mesmo diante de uma prova que parecia um paradoxo, porque Abraão deve ter pensado, será que um Deus amoroso, justo, ele vai aceitar um sacrifício humano? Ele pode ter pensado isso. Abraão estava em um ambiente, ali os cananeus, eles já praticavam, ali o deus Baal, Moloque, eles já ofereciam os seus filhos, os devotos desses deuses, eles já ofereciam os seus filhos em holocausto. Então Abraão deve ter ficado também, pode ter pensado, será que esse Deus amoroso, justo, ele irá aceitar? Mas mesmo sem entender, nós vamos ver que Abraão estava disposto a obedecer. E Deus conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que ele iria até o fim com isso. E aqui chegamos no tópico 2 da lição, que diz a promessa confirmada. Sobre o tópico 1, Abraão não negou seu único filho. E como nós já vimos, Abraão ele foi obediente, seguindo aí para o Moriá. E aí nós já podemos adiantar para o subtópico 2, que diz que Deus viu a obediência de Abraão. Porque, irmãos, como nós já falamos, que Deus ele conhecia o coração de Abraão e sabia que Abraão iria matar Isaac. Deus já sabia. Se o anjo do Senhor não intervém, Abraão ele tinha realmente oferecido Isaac. Mesmo sofrendo, mesmo confuso, ele iria oferecer Isaac em sacrifício, em holocausto ao Senhor. E Deus sabia disso. É tanto que, para Deus, na perspectiva de Deus, Abraão ele matou Isaac. Por causa da intenção de obedecer, de ir até o fim. Deus é onisciente, irmãos. Deus é onisciente. Deus, ele sabia, e dessa forma, ficou revelado para nós quem realmente ocupava o primeiro lugar no coração de Abraão. Ele amava muito Isaac. Amava, era seu filho, o filho da velhice, o filho da promessa, o filho que ele esperou por 25 anos. Irmãos, 25 anos. Não é 25 meses ou 25 semanas, não. 25 anos esperando uma promessa e a gente até aqui já viu quantas coisas eles passaram, Algumas questões por causa deles mesmos, ali a questão dele passar ali a dor de ter que mandar Ismael embora, Não vamos nos repetir, não é o assunto da lição, Então ele já tinha passado por muita coisa, 25 anos, e aí Deus cumpre a promessa. Havia promessa sobre aquele menino, Mas ele estava disposto a sacrificar, porque com isso, ali ficou revelado, principalmente para nós, porque Deus conhecia o coração de Abraão, quem ocupava o primeiro lugar no coração de Abraão. E aí fica a reflexão para nós,
quem é que tem ocupado o primeiro lugar em nosso coração? O marido? A esposa? Um filho? Um cargo? Uma consagração? Uma posição? A gente tem que pensar, né? É algo que nós precisamos pensar, porque nós podemos sim sofrer, passar por tristeza, frustração, decepção, né? Mas nós não podemos deixar que nada dessas coisas, irmãos, ocupe o primeiro lugar em nosso coração. Quem deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração é Deus. É Deus. É Deus. E aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição, que diz que a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Claro, porque Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. E Abraão, ele cria nisso. Nós falamos agora há pouco que Abraão estava disposto a matar e até o fim com Isaac, mas de alguma forma ele sabia que Deus iria cumprir as suas promessas por intermédio de Isaac. Por quê? E a gente vê isso lá no verso 5, né? Capítulo 22, quando ele diz assim: Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Imagine, olha o que ele está dizendo. E, havendo adorado, voltaremos. Voltaremos. Oh, que fé, hein? Voltaremos, né? Para junto de vós. Abraão, ele estava disposto, como nós já falamos, Deus conhecia o coração de Abraão, ele ia até o fim com isso, ele ia obedecer ao Senhor, e ele ia lá, Isaac já tinha perguntado, né, meu pai, e o cordeiro, né? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, né? Mas e o cordeiro? A lenha para o fogo está aqui, mas e o cordeiro? E aí ele diz ao filho, né? O cordeiro Deus para si proverá. Isso não foi apenas uma... Não, irmãos, ele cria que Deus, de alguma maneira, ele iria cumprir em Isaac a sua promessa, e ele estava disposto a matar. E como é que a gente tem essa certeza, irmão Gilmar? É só a gente ir lá para Hebreus, né? E porque o autor aos Hebreus, ele nos revela isso, garante isso para nós. E nos revela qual era a base da grandeza dessa fé de Abraão. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19, quando ele diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: Em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Ou seja, mesmo sem compreender, sem entender, que ele não estava entendendo, Abraão estava disposto a obedecer, porque ele confiava no caráter justo de Deus. Abraão já tinha experiências com Deus, irmãos. Essa foi o ápice que Deus submeteu, a prova maior que Deus submeteu a ele, mas veio preparando, veio preparando para essa prova maior, para que ficasse registrado para nós, para o mundo, que vale a pena ser fiel a esse Deus, que vale a pena obedecê-lo em qualquer circunstância, mesmo quando nós não compreendemos. Vale a pena ser fiel a ele, porque Deus interveio, como nós sabemos, conhecemos a história,
Deus interveio e se cumpriu aquilo que Deus havia prometido, né? Se cumpriu. Porque ele estava disposto a obedecer, mas crendo também que a promessa, de algum modo, Deus iria cumprir, porque Deus era justo, verdadeiro, né? E a gente vê que o povo judeu, né, como nós sabemos, tem origem aí em Abraão, né, os povos árabes também, por intermédio de Ismael, e outras nações. Né, e outras nações. Deus ele cumpriu, né, a promessa de tornar Abraão pai de muitas nações. Aleluia! Vale a pena, queridos, ser fiel a esse Deus. E aí chegamos no tópico 3 da lição. Abraão ofereceu seu único filho. Subtópico 1, Isaque, o filho obediente. Porque Isaque também precisa ser levado em conta aqui, né? Ele precisa ser lembrado, ele deve ser lembrado como aquele filho obediente, submisso ao seu pai e que estava disposto, mesmo também sem compreender, e com seu pai em obediência até as últimas consequências, né? Como nós já vimos. Porque quando ele chega ali no Moriá, quando ele vai até a montanha, né, que Deus havia designado para o sacrifício, ele viu que ele que era a oferta, né? Ele que iria ser oferecido ali em holocausto, mas ele estava disposto a ser obediente, submisso ao seu pai, e ir até o fim, até as últimas consequências. Um exemplo de filho obediente. O texto bíblico não nos dá nenhum registro de discussão, de briga, não. Mas o que nós podemos inferir do texto bíblico é submissão total de Isaque. Lembrando que, de acordo, mesmo que o texto não nos diga com exatidão a idade de Isaque, é quase que unânime entre os estudiosos que ele teria ali, na época desse episódio, entre 16 e 17 anos. Então, ele já era um rapaz, tinha força suficiente, né, para resistir ao pai. Nós vamos ver no texto Isaque carregando, né, um feixe de lenha. Então, já era um moço, né, um adolescente forte, né? Porque, segundo os estudiosos, esse acontecimento deve ter ocorrido 13 anos depois ali da festa do desmame, né? Do desmamamento de quando ele é desmamado, né? Aquela festa em que Ismael zomba dele, né? Esse episódio deve ter acontecido 13 anos depois da aliança que Abraão faz com Abimeleque. Então, Isaque já está um adolescente e aqui pelo texto a gente pode inferir que forte. Então ele poderia tranquilamente resistir ao pai e fugir e não se entregar, mas nós vamos ver que ele se submete, né? O pai, quando chega no lugar, na montanha indicada, porque ele chegou no Moriá, que é o lugar, e em uma das montanhas, Deus indica uma daquelas montanhas, ele vai, sobe, e ali Abraão constrói ali o altar, organiza ali a lenha, né? Amarra seu filho e coloca sobre o altar, né? Mas o texto vai dizer que antes que a lâmina descesse no pescoço do rapaz, o anjo, né, do Senhor, Abraão, Abraão, e ele, eis-me aqui. Aí diz, não toques no rapaz, não lhe faças nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Aleluia. Está lá em Gênesis capítulo 22, de 11:2. Essa frase, irmãos, agora eu sei que o anjo do Senhor fala, o próprio Deus fala ali,
Não é que Deus ele provou Abraão para ver o que havia no coração de Abraão. Não. Deus já conheceu o coração de Abraão. Deus é onisciente. O que Deus queria era evidenciar isso. A fé de Abraão ela precisava ser evidenciada para registro do universo, na história da redenção, né? E como ficou. E ali Deus reafirmou, né, o que, diante de todo o universo, que Abraão o amava acima de todas as coisas. Né? O temia e o amava acima de todas as coisas, a ponto de não lhe negar o seu filho amado, o filho da promessa, Isaac. Então, fica registrado ali para nós. Para Abraão, ele teve a experiência. Né? Ele teve a experiência de que Deus é fiel. Como ele havia dito a Isaac, o Senhor para si proverá o cordeiro. E aí a gente vê que o texto vai dizer que quando ele ergue os olhos, ele vê atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Né? E aí ele toma aquele cordeiro e oferece em holocausto, né, no lugar do seu filho. Né? E ele põe o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor proverá. E no subtópico 2 da lição, o comentarista ele vai falar sobre a morte de Sara. Sara viveu aí 127 anos, foi sepultada por Abraão na caverna do campo de Macpela, que ele adquiriu, né? Fronteira com Manre, que é Hebron em Canaã. E agora nós chegamos à conclusão da lição, que diz: nesta lição podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto do seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Que lição maravilhosa, né, queridos? Que lição maravilhosa. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério e até a próxima lição.